A manhã de Natal é tipo tradicionalmente moldada para ser aquele ápice da calmaria familiar, né? Com certeza. É quando o mundo lá fora meio que entra em pausa. Uhum. O foco se volta todo para aquele café requentado, os papéis de presente amassados no canto da sala e para aquela sensação de que, pelo menos por um dia, o ambiente doméstico é um porto seguro, sabe? É o famoso clima de Natal. Exato. Mas, bom, na nossa investigação literária de hoje, focada no capítulo 4 ou episódio 4 dessa narrativa, a gente vai ver que as coisas não são bem assim. Longe disso, na verdade. Pois é, a gente vai analisar como o cheiro de rabanada e aquele silêncio confortável podem servir como o cenário perfeito para detonar um verdadeiro campo minado emocional. E que campo minado, viu? Nossa, sim. O objetivo aqui, nesse nosso mergulho profundo, é entender como uma manhã projetada para celebração se converte, tipo, no palco de uma das revelações mais pesadas e complexas que uma estrutura familiar poderia suportar, na obra Vote no Final, o Filho do Papai Noel. É muito interessante notar como o autor utiliza esse contraste de forma brilhante, sabe? A narrativa, ela nos insere nessa manhã natalina acompanhando o Rogério. O protagonista. Isso, ele desce as escadas lá por volta do meio-dia, sentindo-se, assim, genuinamente renovado. Ele acredita ter encontrado aquele ponto de equilíbrio necessário para tomar decisões importantes. Ele tá achando que vai ter paz, né? Exatamente. Aí ele encontra a sogra, a dona Margarida, sentada sozinha à mesa. E, inicialmente o diálogo orbita em torno de uma banalidade quase tediante. Assunto de família no café da manhã, tipo imóveis. É sobre o mercado imobiliário, como um novo shopping center na cidade promete valorizar os terrenos da família. É o epítome do diálogo seguro. Ok, vamos desempacotar isso porque a guinada que acontece logo em seguida é simplesmente brutal, sabe? É de dar vertigem. Sim, joga quem tá lendo direto no centro da atenção. Em questão de segundos, tipo, aquela conversa sobre investimentos é totalmente abandonada e o que se instala na mesa é um julgamento moral implacável. E não é um julgamento qualquer. Não mesmo. Segredos que envolvem questões de vida ou morte, falsas acusações gravíssimas e um pedido de sacrifício que desafia a própria lógica. Tudo exposto sem nenhum filtro. A transição que a dona Margarida faz é assustadora. Nossa, ela basicamente muda o tom de os terrenos vão valorizar para eu sei que você é a podridão que destruiu a nossa família. Ela confronta o genro baseada numa certeza inabalável, né? Uma certeza que, na verdade, foi construída a partir de fragmentos de uma conversa que ela ouviu sem querer na noite anterior. O que é fascinante aqui é o mecanismo psicológico por trás da atitude dela. O papel dela ali é bem claro, né? Exato. Ela assume a posição de bússola moral da família, operando a partir de uma tradição puramente punitiva. Ela não quer entender, ela quer punir. Sim, e ela observa sintomas reais de decadência ali. Inegáveis, assim. A própria filha, a Soraya, que é a esposa do Rogério, tem um problema sério com álcool. O neto mais velho, o Pedro, está se envolvendo com drogas, tem um comportamento bem errático. A neta também, super reprimida. O caos é visível a olho nu na casa. Totalmente visível. E, ao mesmo tempo, ela observa a relação do Rogério com o sobrinho Felipe, de 8 anos, filho da cunhada Solange. Que é uma relação de muito afeto, né? Sim, é um carinho imenso, uma proteção evidente. E aí, diante disso tudo, a dona Margarida junta as peças da pior maneira possível. Nossa, eu gosto de comparar a Dona Margarida com aquele detetive que, sabe, entra na cena do crime, coleta perfeitamente todas as pistas, acha digital, vê o sangue. Isso. Mas aí, no fim da investigação, chega à conclusão mais catastroficamente errada possível. A conclusão dela é que o Rogério e a cunhada, a Solange, tiveram um caso, traíram a Soraya debaixo do próprio teto e que o Felipe é filho biológico do Rogério. Essa linha de raciocínio diz muito sobre como ela vê o mundo. Com certeza. É tudo muito engessado. Para uma mente moldada por esse conservadorismo estrito dela, a imoralidade sexual é sempre vista como a raiz de qualquer declínio. Então a traição conjugal se torna, a explicação mais palatável para o caos. Fica mais fácil de engolir, né? Sim, na perspectiva dela, foi essa quebra do pacto matrimonial que contaminou a casa,
Ter um vilão ali com nome e sobrenome, o genro traidor, exime o resto do sistema de responsabilidade. É conveniente. Se o Rogério é o monstro, ela nunca vai precisar olhar para as próprias falhas como mãe ou questionar o ambiente repressor que ela e o marido construíram no passado. Exatamente. O fenômeno da projeção atua intensamente aqui. Uhum. Mas fica a sensação de que ela prefere acreditar nessa vilania novelesca do que parar para investigar a complexidade real da dor das próprias filhas, sabe? Porque outras formas de trauma são caóticas demais para a estrutura rígida que ela tem. Ela sabe julgar e punir um adultério, mas não sabe lidar com o insondável. Faz sentido. E essa inquisição chega num ponto insuportável, até que do nada a gente ouve um grito de chega. A Solange e a Soraya, que estavam ouvindo tudo escondidas, interrompem. O Rogério fica mudo, sem defesa, sai pro jardim, mas o que joga o balde de água fria mesmo, o que corta a briga, não é uma defesa do Rogério, é uma crise real. Sim, a fragilidade biológica atropela totalmente a teoria moralista ali. Uma emergência clínica. O Felipe, o menino de 8 anos que está ali no centro dessa espiral de acusações, começa a ter uma febre altíssima. Uma febre que atinge níveis alarmantes num piscar de olhos, suando frio, tendo espasmos. Exato. E aí a narrativa transfere o cenário direto para o hospital, aquele ambiente estéril e aterrorizante, sabe? E no hospital, a história entrega aquele detalhe que muda a nossa percepção sobre o peso dos segredos. Sim, o menino não pegou uma infecção, não tem um vírus, ele tá delirando, chamando pelo pai sem parar, dizendo que o Papai Noel o trouxe e perguntando por que o pai não estava lá de manhã. O delírio é muito focado nessa figura paterna. Muito. E aí o diagnóstico do psicólogo é assustador. A febre do Felipe é psicossomática. O que para uma criança de 8 anos é algo gravíssimo. Espera aí, deixa eu te interromper porque a gente precisa focar nisso. Um desejo psicológico reprimido por um pai pode fisicamente quase matar uma criança de febre. Como que uma ausência gera uma febre fatal? O quão literal o autor está sendo aqui, sobre o impacto de um segredo? Olha, a literalidade tem bases muito sólidas na nossa resposta fisiológica ao estresse agudo, sabe? Se conectarmos isso a um panorama mais amplo, a gente precisa olhar para a família como um ecossistema. Uhum. Não são só pessoas vivendo na mesma casa. Exato. É um ecossistema interconectado. Quando existe um trauma não resolvido, a tensão não some. Solange vive nervosa, Soraya bebe para anestesiar a dor do pacto. Rogério tenta segurar as pontas. O ar da casa é pesado, né? Muito pesado. E as crianças funcionam como barômetros hipersensíveis. O cérebro do Felipe interpreta essa tensão constante como uma ameaça de morte. A amígdala dele liga o alarme e não desliga. Nossa, inundando o corpo de cortisol, adrenalina. Isso, o sistema nervoso dele entra em colapso, tentando lidar com um predador invisível. A febre é o corpo entrando em curto-circuito. É como, pensando numa analogia médica, é como uma doença autoimune, sabe? O sistema de defesa da família, que é a mentira que os adultos criaram para proteger a Solange, ficou tão tóxico que começou a atacar a célula mais saudável da casa, que é o Felipe. Essa metáfora da doença autoimune ilustra perfeitamente. O Felipe não entende o clima ruim, mas o cérebro dele identifica a falta de um pai como a peça que falta para restaurar a segurança. Sim, no delírio o pai é a única tábua de salvação. E o médico avisa, né? Se isso não for resolvido, os órgãos do menino podem falhar. Morrendo. A dona Margarida continua com a teoria da traição. Ela não larga o osso. Não larga. Ela manda o Rogério entrar no quarto e, nas palavras dela, ser homem e assumir o filho que fez com a cunhada. E aí a Solange rompe o limite. É o desmoronamento de um pacto de silêncio de quase uma década. Ela despeja a realidade nua e crua na mãe. Há 8 anos, numa festa da faculdade, ela bebeu, perdeu os sentidos e foi vítima de uma violência coletiva indescritível, um estupro por pelo menos 10 rapazes. É um relato devastador. Absurdamente pesado. Rogério e Soraya descobriram, ajudaram a mudar o turno da faculdade, colocaram na terapia e fizeram o pacto de silêncio para protegê-la do julgamento social. O Felipe não tem pai. A inversão narrativa aqui é genial, porque a teoria da Margarida cai por terra e expõe a grandeza trágica do Rogério. Totalmente. Ele não era o vilão adúltero. Ele era o pilar, o amortecedor que aguentou todo esse peso do trauma para a cunhada poder continuar vivendo.
O afeto que a Margarida achou que era a prova de traição era tipo a prova de uma lealdade absurda. E a reação da dona Margarida é desabar no choro. A arrogância dela cede lugar à fragilidade de uma mãe processando algo tão horrível. Mas o texto não deixa ela sair ilesa, não. A Margarida pergunta, por que você não me contou a verdade? E a justificativa da Solange mapeia toda a culpa ali. Solange expõe a estrutura repressiva. Anos antes, com o pai vivo, uma das filhas engravidou. A própria irmã, né? Isso. E qual foi a resposta da Margarida e do marido para manter o prestígio social? Trancar a filha grávida numa fazenda isolada por 2 anos. Cara, é chocante. E a gente pensa, isolar uma filha por 2 anos numa fazenda soa como um drama de novela se a gente não olhar o contexto. Mas, infelizmente, historicamente, o isolamento rural era muito usado por famílias abastadas que colocavam a moralidade acima do bem-estar. Sim. A Solange articula uma lógica perfeita. Se uma gravidez consensual deu em 2 anos de banimento, o que fariam com uma menina que bebeu numa festa e foi vítima de violência? Iriam culpar a vítima, com certeza. A omissão não foi malícia, foi sobrevivência diante do tribunal doméstico da Margarida. Exatamente. O rigor da mãe ergueu o muro de isolamento da filha. E aí a dona Margarida tem que processar essa culpa no hospital. Mas a tragédia sociológica explicada não abaixa a febre do Felipe, né? Ele continua morrendo lá no quarto. O menino precisa de um pai. E aí entramos no dilema ético final. Que coloca o Rogério numa encruzilhada impossível. Uma situação onde não tem escolha certa. A Solange, em pânico, faz um pedido absurdo. Ela diz que só confia nele. Ela implora que o Rogério entre no quarto e minta, dizendo para o Felipe que ele é o pai biológico. Ela pede que ele use a própria integridade para fundamentar uma ilusão para salvar a criança. O que exige que ele sacrifique a própria biografia. Ele teria que contar essa mentira não só para o menino, mas para os próprios filhos adolescentes, o Pedro e a Patrícia. Isso levanta uma questão importante. Como que se constrói uma salvação em cima de uma mentira nuclear dessas? Dizendo que a raiva dos filhos com o tempo passa, mas a morte não. Mas a gente sabe que adolescente não processa o colapso do pai como um deslize. Vai ser um veneno para as raízes do Pedro. Para o Rogério ser o salvador do Felipe, ele tem que aceitar ser o canalha da própria família. E a cena se encerra com uma sutileza incrível. Rogério não diz nem sim nem não. Ele dá um beijo na testa da Solange e dá um suspiro fundo, né? Esse beijo na testa demonstra afeto puro, sem malícia. Mas aquele suspiro no silêncio. Nossa, aquele suspiro é ele internalizando o fardo. Ele aceitando que vai ter que injetar essa mentira no centro da própria casa. Então, assim, o que tudo isso significa para quem está acompanhando a gente? É uma reflexão pesada sobre os nossos próprios segredos. Exato. A gente viu que, às vezes, as mentiras que a gente conta para proteger quem a gente ama, com as melhores intenções, acabam criando monstros autônomos que saem do controle. Começou com um café da manhã sobre imóveis e terminou com o sacrifício da honra de um homem. Eu convido a nossa audiência a refletir sobre isso. Qual é a linha que não se deve cruzar na hora de proteger a família? Boa pergunta. E para encerrar, tem uma ideia que fica ecoando. Pensem nisso. Se o Rogério aceitar esse fardo e mentir que é o pai do Felipe, ele salva a criança. Mas, ironicamente, se transforma para os filhos e para o mundo exatamente naquele monstro asqueroso que a dona Margarida acusou ele de ser no início do dia. É possível ser o salvador de uma família se para isso você precisa concordar em ser o vilão dela. É um paradoxo devastador, e as consequências disso com certeza vão continuar gerando atrito no futuro dessa família. O impacto vai muito além daquele hospital. Enfim, agradecemos imensamente a companhia de todos nessa nossa imersão de hoje. Foi um prazer. A gente se encontra na nossa próxima investigação literária para continuar dissecando essas escolhas impossíveis que moldam as narrativas. Tchau, tchau. Tchau.